Motor V10, um projeto ambicioso e costelas quebradas. Imagina construir um carro que era rápido o suficiente para literalmente quebrar os ossos dos seus próprios pilotos. E pior, a equipe fica sabendo disso e adorar a ideia. Tanto é que apelidaram o carro por causa desse incidente. Mas por que tudo isso começou? O que esse carro conquistou? E que fim levou esse tal carro quebra-ossos da Toyota? Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje aqui no canal F eu vou te contar a história do TS10, também conhecido como o quebra-ossos da Toyota. E antes da gente falar especificamente desse incidente, é sempre bom a gente contar o contexto no qual ele estava inserido. Porque não era só o desenvolvimento simples de um carro, mas sim o desenvolvimento de uma Toyota que queria vencer as 24 horas de Le Mans. E não só ela, o Campeonato Mundial de Carros Esportivos, também conhecido como WSC. E para os anos 90, no comecinho, ele enfrentava uma mudança de regulamento que iria de vez mudar aquela categoria. A FIA resolveu mudar a forma como os motores eram feitos. A partir do início dos anos 90, os motores teriam que ser os V10 de 3,5 litros aspirados, para aproximar a categoria do regulamento da Fórmula 1 da época. Só que acabou gerando um efeito contrário. Digamos que algumas montadoras, em vez de focar na WSC, preferiram focar na Fórmula 1, que, embora teria um custo um pouco parecido, teria um retorno de marketing, de visibilidade muito maior. Mudança de regulamento essa que acabou desmontando a categoria nos anos seguintes. Poderia contar essa história outro dia, não vou me aprofundar um pouco nesse ponto. A grande verdade é, para 92, a Toyota estava desenvolvendo um carro para vencer aquela competição e, se possível, vencer as 24 horas de Le Mans. Na época, a Toyota não era tão bem sucedida como é hoje. A tradição que ela tem hoje começou a ser construída décadas atrás, mais precisamente na década de 80, quando ela começou a participar das provas de Le Mans, porém sem muito sucesso. Volta e meia conseguia um 11º, um 12º lugar aqui, mas raramente chegava no pódio ou até mesmo cogitava vencer. E bem como a Mazda com 787B, a Toyota foi pro tudo ou nada em 92. Ela construiu o TS010, ou como eu prefiro chamar, o TS10. O carro tinha um motor V10 de 3,5 litros, que poderia chegar a mais ou menos ali uns 700 cavalos com 12.000 RPM. É muita coisa. Sem falar da carga de downforce, que eu já vou me aprofundar no decorrer desse vídeo. Era um carro muito potente, com uma aerodinâmica muito bem feita, era um projeto que a Toyota tinha muito interesse para ver até onde ia e, de fato, era ambicioso para a marca japonesa. Sem falar, claro, no grande objetivo, que era desenvolver tecnologia. É sempre bom lembrar que a criação do automobilismo é puramente para desenvolver tecnologia para seus carros de rua. E bem como aquilo que a Toyota estava implementando no TS10, ela também já estava implementando em outros carros da marca que ela estaria lançando ao mesmo tempo. Agora voltando, o projeto era tratado com tanto carinho que eles preferiram não fazer muito alarde para não atrapalhar o desenvolvimento. Eles levaram esse carro para a Austrália, mais especificamente num circuito em Eastern Creek. Espero não ter falhado no sotaque inglês aqui. Bom, eles levaram esse carro para lá justamente para ter mais paz e tranquilidade na hora dos testes. Porém, mal sabiam eles que essa seria a melhor e talvez a pior notícia para os pilotos que estariam dentro dos carros. Eles levaram dois, um especificamente para testar a volta rápida e o outro para testar resistência. Vale lembrar, uma corrida que dura mais de 24 horas, o objetivo é ser o mais rápido, porém também ser o mais confiável, o mais resistente. Então daí essa divisão de testes. Eles ficaram lá por 9 dias e tudo ocorreu bem nos 8 primeiros, mas eis que chegamos no 9º. Digamos que os pilotos estavam um pouco cansados de ficar dentro daquele carro dando várias voltas, mas não só eles, a parte dos seus corpos também. E aqui vai um pouquinho de lição de biologia para você que não tem tanta noção assim. Quando um corpo humano é submetido a uma situação de muito estresse, uma hora ou outra ele vai quebrar, não só psicologicamente, mas fisicamente. O corpo humano ele consegue se adaptar a algumas situações, mas quando as forças são exageradas para a sua própria resistência, ele só tem uma saída: quebrar para tentar dissipar essa energia. É mais ou menos aquela regra, quando o carro não amassa, você por dentro amassa. Mais ou menos assim. E eu nem preciso falar das forças que os pilotos têm que lidar dentro do carro, sendo a principal delas a força G. Você já sabe muito bem qual que é. Agora imagina lidar com uma força de downforce que poderia chegar entre 2 a 3 toneladas, a depender da velocidade que esse carro tivesse na pista. A partir de 250 km por hora, a situação ficava puramente na mão dos pilotos e na resistência física deles, porque o carro aparentemente estava tranquilo em relação a isso. O problema era para quem estava dentro.
E para piorar, com muitas aspas, a situação, o circuito tinha algumas ondulações, alguns bumps, algumas lombadas, como disseram. E eis que chega Andy Wallace, um piloto que já tinha experiência na competição do WSC. Já tinha pilotado pela Jaguar, inclusive. Chegou para pilotar aquele carro no último dia. O corpo dele estava tranquilo em relação a isso. Mas aí quando ele passou por um bump, logo depois da reta principal, na primeira curva, a costela dele pagou um preço. Digamos que o carro ficou tão preso no chão e foi tão rápido que produziu um downforce suficiente para quebrar a costela do seu próprio piloto. Andy Wallace chegou a dizer que ele tentou esconder a dor de si. Ele reposicionou seu corpo dentro do carro para que aquela dor não aumentasse. Porém, não adiantou. Ele não suportou e teve que passar o carro para um outro piloto. Um outro piloto que era japonês. E adivinha o que aconteceu? Se o Andy Wallace não aguentou, o outro piloto também não. Porque no mesmo setor, na mesma situação, ele também teve uma pequena fratura na sua costela. O meu mano Hitoshi Ogawa também passou pelo processo. E enquanto eu torço para o seguro dos pilotos estar em dia naquele momento, o próprio pessoal da Toyota viu toda essa situação logo depois que descobriram o que aconteceu com os ossos dos pilotos e disseram que, então quer dizer que o carro é mais forte que os pilotos? Tá aí, o carro presta, põe ele na pista. Foi mais ou menos assim a reação dos caras. Estavam muito empolgados, principalmente em saber que agora não era qualquer piloto que poderia pilotar aquele carro. Vale lembrar, anos 90, outros tempos, digamos que quanto mais perigoso fosse o carro, mais a rapaziada tinha mais interesse. É mais ou menos assim. Andy Wallace, que foi o principal ator nesse momento, ele relatou também que ele tentou dar uma enganada na própria dor para correr no evento seguinte, que eram as 12 horas de Sebring. Ele queria correr ao lado de Juan Manuel Fangio II. Ele mesmo, Juan Manuel Fangio II. E não o suficiente. Quando chegaram a disputar a prova de Monza contra a favorita Peugeot, lá do GP de Le Mans que viria em seguida, eles também venceram. Então era um sinal cada vez mais positivo. Uma pena que para a Toyota a vitória não veio nas 24 horas. Eles perderam para o 905 ou 905, o carro da Peugeot, que na época era um super carro lá em Le Mans. Mas a Toyota não ficou tão lá atrás. Ela pegou o segundo lugar e era um resultado excelente diante de tudo que ela já havia conquistado naquela mesma pista. No fim, esse carro não conquistou o título mundial, não conquistou as 24 horas de Le Mans, conseguiu algumas vitórias aqui e ali, mas nada daquilo que a Toyota realmente esperava. Dito isso, aquele carro serviu de um grande legado que a Toyota carrega até hoje. Se você está vendo a Toyota como uma equipe extremamente tradicional no WEC, tradicional nas corridas de resistência, se você viu a Toyota entrar na Fórmula 1, muito disso começou desde essa época. Todo o desenvolvimento de tecnologia, todo o interesse por automobilismo da empresa japonesa começou mais ou menos ali. Então logo depois do TS10 veio o TS20, que você deve conhecer como GT1, que eu particularmente conheço como o carro que estava na frente da Mercedes antes lá da 360 no ar. Apego emocional, eu diria. Então tudo isso começou, claro que a história da Toyota no automobilismo já tinha começado um pouco antes, mas a principal veio desse carro que quebrava os ossos. Daí pra frente vieram toda uma evolução dos carros que chegou lá em 2012, 2013 com a criação do WEC e tá aí até hoje com a Toyota que infelizmente parou de dominar o WEC, né, Toyota? Ganhou as 6 horas de Imola, é verdade, mas tá devendo um pouquinho Le Mans, né? Ferrari já ganhou 3 vezes, Toyota, vamos acordar. Mas veja pelo lado bom. Pelo menos dessa vez a preocupação da Toyota é com o carro do lado, é com o desempenho e não com a saúde dos pilotos, em especial com as costelas deles. Eu gostaria de dizer que essa história estava engavetada para eu contar aqui nesse canal já havia muito tempo já. Eu tinha salvo esse vídeo lá no Insta e desde então eu tinha esquecido. Enfim, chegou a hora de contar aqui para vocês. E eu digo novamente aqui que eu tô cada vez mais interessado nesse tipo de história, principalmente sobre o Grupo C. Eu acho que cabe um vídeo só sobre o Grupo C aqui no canal. E, poxa, ficar sabendo que um carro simplesmente conseguiu danificar a parte física de um piloto e que a equipe adorou saber disso, é algo que a gente não vê mais hoje em dia, principalmente no caso da Aston Martin da equipe de Fórmula 1. Enfim, tá aqui um momento fora de contexto aqui no vídeo especial de sábado. E, bom, se você tem a oportunidade de ir para uma corrida onde só tem hipercarros, não são os mesmos de antigamente, mas ainda são hipercarros, recomendo que vocês vão na 6 horas de São Paulo, é muito divertido também se você mora aqui no Brasil. Senhores, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ficado bom para vocês. Se gostou, não esqueça de clicar no like, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso.
E não esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. Se tiver alguma ideia de vídeo, alguma história que você queira contar, principalmente sobre o Grupo C e aquela época, manda aqui embaixo e eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1, WEC, WSC e talvez Rally, vai que. Até mais!